Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Neste vídeo, trago um recorte sobre a incrível biografia de Milton Erickson e, igualmente, sobre a sua surpreendente história de vida, que às vezes até mesmo assemelha-se ao enredo de um verdadeiro drama. Como cidadão americano, Milton Erickson nasceu no estado de Nevada em dezembro de 1901. Desde muito jovem até praticamente o início da sua adolescência, ele cresceu e foi criado em um ambiente rural totalmente afastado dos grandes centros urbanos. Entretanto, como ponto marcante em sua difícil jornada, desde a mais tenra idade, Erickson apresentava uma saúde muito fragilizada, com um quadro de sintomas repletos de dificuldades físicas. Fato este que se agravou, sobretudo, aos seus 17 anos, quando ele contraiu poliomielite, um vírus que causa a paralisia, tornando-se deste modo praticamente incapacitado de fazer a maior parte das suas atividades cotidianas, exceto falar e movimentar os globos oculares. Contudo, verdade é que as dificuldades e dores físicas sempre mantiveram-se presentes em toda a sua trajetória, que, entre altos e baixos, intercalou-se na prática em episódios de crises agudas e ocorrências de uma melhora branda e sutil em sua debilitada saúde, levando-o passo a passo à degeneração gradual e progressiva de sua musculatura corporal, causando em seu organismo uma série de deficiências múltiplas. Todavia, mesmo acamado, devido à sua triste condição, Erickson, enquanto recuperava-se quase que totalmente imobilizado e incapacitado de se expressar verbalmente, tornou-se um perito no real significado do modo de expressão não verbal. E principalmente sobre como esta maneira não verbal de se comunicar poderia, entre outras coisas, contradizer de forma contundente a própria expressão verbal. Assim sendo, ele começou de imediato a desenvolver o que podemos chamar de elaboração de memórias corporais, relembrando em sua mente, através dessa técnica, como era a atividade muscular do seu próprio corpo quando este era relativamente saudável, e desta forma, focando-se estritamente nesse processo de lembrança e de memorização, por mais incrível que pareça, paulatinamente, Erickson começou a recuperar grande parte dos seus movimentos. Primeiro, ele recuperou completamente a fala e, em seguida, começou a movimentar os seus braços novamente, conseguindo, mais tarde, recuperar também os movimentos dos membros inferiores, movimentando as suas pernas com o auxílio de uma bengala. Neste aspecto, a sua patologia foi, sem dúvida, a sua grande tutora, que basicamente o estimulou a manter a esperança e a motivação em cada pequena vitória que ele conquistava arduamente. Além, é claro, de dotá-lo de uma incrível capacidade de observação e de um senso perceptório bastante aguçado. Com muita força de vontade, Erickson não desistiu de lutar e conseguiu concluir a sua formação acadêmica, recebendo o título de mestre em psicologia pela renomada Universidade de Wisconsin, justamente em uma época em que o modelo de psicologia vigente e mais popular, sobretudo no meio acadêmico, era a psicanálise. Assim sendo, bastante influenciado por essa corrente, apesar de utilizar algumas ideias clássicas freudianas, Erickson mais tarde distanciou-se da linha de pensamento psicanalítico tradicional, reformulando diversos conceitos e encontrando o seu próprio modelo e metodologia para a realização de intervenções psicoterapêuticas. Pela sua própria história de superação, desde cedo, Erickson demonstrou muito interesse e curiosidade, essencialmente no que se referia à inclusão da hipnose no setting terapêutico. Isto principalmente porque, enquanto ainda era estudante de psicologia na universidade que cursava,
sentiu-se extremamente impactado e estimulado por uma demonstração que assistiu de um psicólogo comportamental chamado Clark Hull. A partir disso, interessado pelo assunto, estudou a fundo o processo hipnótico, tanto em seu caráter clínico quanto experimental, propondo, ao longo de sua carreira, uma nova maneira de interpretar e compreender a hipnose e seus respectivos fenômenos. Como reconhecimento por suas importantes contribuições nesta área do saber humano, Milton Erickson logo tornou-se presidente e fundador da Associação Americana de Hipnose, diretor fundador da Sociedade Clínica de Hipnose e também diretor fundador do Jornal Americano de Clínica e Hipnose. Ocupou igualmente o cargo de professor de psiquiatria na Universidade de Wayne State. Foi membro da Associação Americana de Psicologia e Psiquiatria e, inclusive, autor de mais de 140 artigos publicados, além de ser coautor de inúmeras outras publicações. Em função de sua brilhante carreira, Erickson atualmente é considerado como sendo uma das figuras mais proeminentes da terapia breve e estratégica, principalmente devido às inovações advindas de sua abordagem com foco na solução, tornando-se conhecido, sobretudo, como o pai das abordagens estratégicas breves na psicoterapia, adicionando uma grande quantidade de casos e métodos específicos à literatura especializada. E você já conhecia a história de Milton Erickson? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo.